não estava... Isso gerou alguma polémica, porque com um curso de design, assim, uma coisa qualquer, e foi por dentro da... Ou não era exigida a formação em design, era algo assim do género. Algo do género. Gerou polémica porque a Universidade de Aveiro tem um curso de design e eles nem sequer colocam... Exatamente. Que era para tarefas de design e... Nós temos muitos arquitetos a darem aulas. Pois, claro, não é? Exato. Se calhar isso está a diminuir a qualidade do ranking. Sejam bem-vindos ao Orfeu Coletivo de Criativos. Episódio 5. Não sei dar uso ao meu canudo. Desfrutem. Olá e bem-vindos a mais um Orfeu Podcast. Hoje vamos debater a importância da formação académica no mercado de trabalho. No episódio Não sei dar uso ao meu canudo, para debater este assunto, mais uma vez, assumo o papel de moderador. Na companhia de João Alves, Francisco Frutuoso, Mário Rodrigues e como convidado especial, hoje temos os Studio Good, compostos por Alexandre Comagá e Paulo Neves. Quem são os Studio Good? O Studio Good, no fundo, é um projeto de design de produto que criamos em 2010. Sim, acho que é isso. Exatamente, mas mais a sério por volta de 2012, 13? 12, sim. E o que nós fazemos é desenhar mobiliário para empresas cujo foco, digamos assim, é o desenho de mobiliário de autor, em que assumem que há um autor que desenha as peças que eles produzem. Sim. Ok, algo mais pensado, com... Sim, assinado no fundo. Exatamente, em que o designer assina a sua obra. Muito bem. Como os Studio Good individualmente são dois estudantes dos design da formação de Aveiro, certo? Sim. Exatamente. Eu agora acabo por voltar e assumo outro papel como professor. Não como estudante, já agora como mentor dos novos estudantes. Pronto, o tema que nos traz cá hoje é mesmo por aí, é a importância da formação académica, em que o Comagá deve estar bastante presente. Sim, eu agora vou ter, para além da parte de design, vou falar também um pouco como professor e um bocado dentro da Universidade de Aveiro, essencialmente, não é? Porque é a realidade que eu conheço melhor. Além disso, o Alexandre esteve nos dois papéis, não é? Agora é como professor e também, juntamente com o Paulo, assumiram o papel foram à luta, não é? Tentaram criar o seu próprio estúdio e então sabem quais são as dificuldades de um designer recém-licenciado no mercado de trabalho. A primeira pergunta que me surge é: será que o mercado de trabalho hoje em dia valoriza realmente, hoje em dia, e se calhar até na vossa altura, se valoriza assim tanto a licenciatura, se não valoriza? Nós falamos sempre das nossas experiências próprias e eu posso dizer, à boca cheia, que nunca me foi pedido um certificado de licenciatura. Foi-me pedido uma vez pelo facto de quererem fazer estágio, como abordámos no último episódio, e para isso é preciso ter uma licenciatura, mas só aí é que me perguntaram por uma licenciatura. Sim, não te vão perguntar nunca. Vão primeiro assumir o que dizes no CV. É verdade. Mas sim, provavelmente é importante esta ideia de licenciatura no sentido de, pelo menos houve um pensamento durante uma parte da tua vida sobre aquilo em que estás a trabalhar e em que pretendes trabalhar. E nesse sentido tem alguma importância esta coisa do canudo, ter... se te vão pedir por ele, não. Mas acaba por ser algo... Eu da minha parte só me pediram quando fui para a posição de professor antes e faz todo sentido que assim seja, mas numa outra função como designer industrial numa empresa nunca foi pedido. Por outro lado, eu também, dentro das funções de design industrial, a fazer a seleção de outras pessoas, também nunca pedi a licenciatura, o certificado. Muito sinceramente, dentro da área de design, acho que o portfólio vale muito. É fundamental. Sim, exatamente. Eu acho que hoje quem tem que valorizar a licenciatura é quem a faz, é quem tira o partido dela, não é? Se realmente meto lá que fiz a licenciatura em certo sítio é porque acredito que o valor que eu tirei dela é muito importante e está-me a dar frutos, é dar frutos dizer que saí de lá e que tive um bom trabalho lá feito. Até porque o fato de ser, em termos de nota, ser um bom estudante ou não ser um bom estudante já não é o que era antigamente. Sim, não necessariamente diz que sejas um bom designer, não é? Eu acho que sou um bom designer, mas não acho que fui um estudante, um bom aluno, um aluno exemplar.
Ainda vão a tempo, ouviram? Não, é verdade, não, acho é natural. É natural. As coisas depois, as tuas escolhas, as empresas para onde é que vão trabalhar, pedem-te valências que muitas vezes não se refletem na nota de disciplinas que não te diziam respeito na altura, ou nunca dizeram respeito, mas que tínhamos que fazer. Nunca te Exato. empolgaram, não é? Nunca chamaram por ti, nunca fizeram com que se calhar tu te esforçasses tanto, não sei. Pelo menos isso aconteceu comigo. Havia disciplinas que eu achava que não eram minimamente relevantes para a minha atividade profissional e, portanto, não me entusiasmavam quase nada. Se bem que houve disciplinas que eu achava isso na altura e depois, passado uns tempos, provavelmente vinha a dar valor. Mas, até agora, na minha atividade profissional, a licenciatura tem dado jeito. Como metodologia. Como metodologia de trabalho. Exatamente, ou seja, como nossa formação, não mostras para os outros que tiraste lá. Sim, exato, até é mais pelo proveito próprio do que sim, é para isso. mostrar que... Sim, eu sinto que aprendi e por isso vale a pena tirar a licenciatura. Não é agora, facto. para mostrar que sou licenciado, provavelmente não. Não é o facto de teres tirado uma licenciatura aqui ou ali que te vai para dar o lugar, é mais do trabalho e E o que aprendeste com e ela. o que aprendeste com ela. O que eu acho é que a licenciatura é tipo a forma, o que tu aprendeste é a tua estrutura, onde depois o teu conhecimento vai assentar. Não é? É como uma estrutura, vamos colocando as prateleiras daquilo que vamos aprendendo depois no dia a dia do trabalho, não é? Mas também, quanto melhor for a tua estrutura, melhor, mais organizado ela esteja, portanto, vai trazer benefícios. Sim, no fundo é uma base de pensamento. Sim, exatamente. Sobre quais estruturas as experiências vais tendo. Adorei esta metáfora que está relacionada com aquilo que vocês fazem, que acaba por ser mobiliário. É uma prateleira, no fundo, é que não é uma prateleira em que... Muito bom. Mas a verdade, a maneira como tu explicaste foi simples e eficaz. É uma estrutura onde tu podes arrumar aquilo que porventura vais aprender, ou é a base para aquilo que onde tu vais construir o teu saber enquanto designer, ou como tu vais te desenvolver enquanto designer. E já agora, se calhar, perguntar também se essa licenciatura acham que contribuiu bastante para a vossa atividade que estão a fazer agora, para o vosso pensamento crítico que têm agora. Sim, certamente que sim. Eu tenho que dizer que no início, em que eu agora consigo dar mais valor a isso, no início, quando acabei a universidade e tive que começar a trabalhar, fui trabalhar, não é, para uma empresa, e o início é sempre frustrante, porque uma pessoa há tantas questões técnicas que uma pessoa não domina, não é? E este período de aprendizagem nós questionamos, mas por que raio é que não foi ensinado isso dentro de um percurso académico, não é? Mas hoje em dia vejo de uma forma diferente, quer dizer, o que me foi fornecido do tempo que eu andei na universidade é essa estrutura e a parte técnica, depois faz mais há tempo para aprender. Há tempo para aprender e depois levar muita porrada. Uma pessoa... Mas assimilamos mais rápido e reparamos e evoluímos mais rápido, ou melhor, depois de nos darem as ferramentas, é como se nos dessem as ferramentas depois de sairmos da licenciatura. Exatamente. Só que a maneira como nós aprendemos as ferramentas é muito mais rápido e muito mais natural do que seria se calhar sem a licenciatura, lá está. E com a estrutura que uma pessoa tem vindo da universidade, a forma do pensamento que nós aprendemos, não é? Adquirimos no tempo que estamos na universidade, e depois com a experiência adquirindo essas ferramentas, esse conhecimento técnico, nós depois conseguimos fazer o que nós quisermos, não é? Porque dominamos passamos a dominar a técnica e temos toda a estrutura mental para dar utilidade àquilo, que muitas das vezes é o que falta nas pessoas que não fazem a licenciatura, que se calhar fazem um técnico profissional e que depois vão para o mercado de trabalho. Sabem executar, mas não sabem pensar. Não têm tanta facilidade no pensamento. No caso, existem cada vez mais licenciaturas bastante mais técnicas que são perceptíveis de serem enquadradas dentro do mercado. No caso da Universidade de Aveiro, eu acho que essa percepção é um pouquinho diferente. Não é tão perceptível a aplicação do nosso curso no mercado, porque acaba por ser uma área bastante vasta e bastante multidisciplinar. Que dá umas bases muito mais gerais, sim, muito menos específicas para uma sim. área, para um trabalho específico.
na minha opinião, isso é uma vantagem. Dá-nos um panorama geral bastante, uma amplitude bastante maior, não é? Na intervenção da pessoa como trabalhador. E eu acho e um certo empreendedorismo também. Exatamente, conseguimos adaptar-nos. No entanto, eu acho que apesar de ser um adepto também da minha formação, acho que hoje em dia a realidade, sobretudo para alguns empregadores mais pragmáticos, é que eles exigem mesmo alguém que saiba executar uma tarefa na perfeição e não estão à espera de alguém que saiba executar várias, porque normalmente é pedido alguém ou que saiba exatamente programar ou que saiba preparar artes finais de uma forma masterizada. Okay. E apesar de sentir que a minha licenciatura tem a longo prazo bastantes, e já sinto neste momento, não é preciso ir a longo prazo, traz bastantes vantagens, sobretudo na aprendizagem, na metodologia teórica, sinto essa falta, às vezes, em tentar responder, quero responder a um empregador ou quero responder a uma hipótese de formação e não me sinto preparado por não ter o mínimo, o know-how suficiente para me poder sentir à vontade para responder a esse exercício. Na minha opinião, isso não tem apenas a ver com a metodologia da própria Faculdade de Aveiro, que tem a parte interessante de ter esta questão do industrial e do gráfico no mesmo curso. Não é só tu, qualquer pessoa que saia de um curso vai sair assim. Eu sei que é frustrante, que ok, chegas, tenho que fazer uma arte final, não faço a mínima ideia o que é isto. Um pantone, pá. Sei que é um livrinho, mas não... É frustrante, mas isso são as coisas que tu vais aprender. As outras coisas é que tiveste que aprender naquele tempo, que te vai tornar predisposto a conseguires aprender mais ao longo da vida. Mas há empregadores que nos dão este espaço de aprender, é que se caçam poucos. Mas muitas das vezes as pessoas têm que tomar essas iniciativas. Sim, ok, sim, estou a entender. Eu continuo a trabalhar na Della Spada também, como designer sênior, e a dada altura eu disse isso, eu quero trabalhar na parte do mobiliário, e eu fui para uma carpintaria, despedi-me, fui para uma carpintaria a ser aprendiz de carpinteiro. E a partir daí comecei a ganhar gosto e as bases para depois dizer, portanto, é isso que eu vou fazer. Mas com isto também pode-se chegar a outra conclusão. Se calhar 3 anos é pouco para aquilo que se pode ensinar. 3 anos é muito pouco. O que eu sinto na minha experiência. Nós ainda somos do tempo da licenciatura de 4 anos. E vejo, olho agora para os meus alunos, que eu dou aulas ao 3º ano, e vejo que eles estão preparados para pensar, mas não têm autonomia para o fazer sozinhos. Para além disso, podiam ter um acrescento técnico que não têm. Mesmo seria superficial no âmbito académico, mas poderiam ter mais algum conhecimento técnico. Então, se calhar, resolvia-se com algum estágio dentro de... Isso resolve-se. Pronto, eu acho que durante o curso as pessoas têm que ter bastante iniciativa própria de aprender. Atividades extracurriculares. Extracurriculares, ou seja, há ferramentas que nós não damos na universidade, nem vamos dar, não temos tempo de as dar, não é? E as pessoas que querem depois fazerem um trabalho digno têm que aprender por sua conta. Se em 4 anos era assim, agora em 3 anos é fundamental. É fundamental. Tem que ser mais proativo. Se eu não desse uma formação de graça, pelo menos durante a licenciatura, já era nada mal. Já resolvia muita coisa, mas... Não é que não resolvia. Mas a admiração, o Bolonha, este método, veio... Assim, quando nós entramos numa universidade, supostamente estamos a pagar propinas, acaba por não, mesmo que seja pública, é algo que não somos obrigados a fazer, é algo que nós estamos a fazer por iniciativa própria. Tem que haver motivação, se não existe motivação, não tínhamos entrado. E no design, pelas questões das ferramentas, tem que realmente ter muito trabalho de casa para conseguir acompanhar. E não existe desculpa. Existem muitos tutoriais. Hoje em dia, na época da informação, quando está tudo à distância de um clique, é um bocado difícil. E eu acho que isso é um bocado distingue as pessoas, não é bem os bons dos melhores, mas distingue um bocado as pessoas, esta vontade de aprender e de quererem diferenciar-se em áreas mais técnicas.
vai torná-las, que acho que lhes vai dar um estofo muito maior para executarem as coisas e que vai diferenciar em termos de emprego e para visibilidade para outros empregadores ou outros clientes. E acho que esta capacidade de aprender por si próprio, acho que para mim é fundamental. Ok, a maior parte dos estudantes sai e pensa que vai trabalhar logo rodeado de criativos e num gabinete, num ateliê, onde tudo é calmo, onde tudo é pensado, post-its por todo lado, e às vezes não é bem assim. É uma coisa... Normalmente não é assim. Não é assim. Eu, da minha própria experiência, quando eu acabei a licenciatura, fui trabalhar para um gabinete. Passei lá 1 ano e meio e fartei-me, porque tudo era superficial. E o que desenhava era bastante criativo, era bastante prolífero em termos de peças, mas depois em termos o que é que está por trás daquilo, como é que eu vou realmente resolver aquilo, era zero. E foi por isso que eu disse, não, eu quero ir ao fundo da questão e, em termos técnicos, ser capaz de executar aquilo tudo. E foi daí que eu despedi-me e comecei a ser, fui um bocado aprendiz de carpinteiro e depois meti-me numa produção a sério. Eu acho que neste momento estamos num ponto que só uma minoria de pessoas é que tem a proatividade de realmente fazer isso. E também havia uma outra questão que já foi há alguns anos atrás, e a facilidade em que eu podia mudar de emprego e dizer, olha, ponto 1, ainda tinha ajuda dos meus pais, não é? E podia ter um pouco uma margem de manobra para chegar e dizer, olha, eu não quero isso, quero fazer outra coisa. E sim, hoje em dia há uma série de outras questões que me obrigam a ter um rendimento e uma maior seriedade nas coisas. Mais estável. Sim, mais estável, maior o mercado está diferente, as oportunidades que o mercado gera são diferentes. Notam isso? Completamente, sim. Sim. Eu, a primeira vez que arranjei o meu primeiro emprego, foi o primeiro ao qual eu concorri. Fiquei lá há 6 anos. E quando eu acabei o curso, numa quinta-feira, na segunda-feira estava a trabalhar. Fogo. Eu antes já tinha assinado o contrato antes de acabar o curso. Isto é o nível dos nossos convidados. Não, mas isso também tem a ver com proatividade. Claro, estou a brincar. Quando eu entrei no último semestre, comecei já a ir a procurar emprego, porque sabia que aquilo ia acabar, não é? A universidade ia acabar, realmente queria fazer alguma coisa. E agora, ouvintes, quantos de vocês é que fizeram isso? Fiquem a pensar. Também era algo que eu queria debater aqui, quantas são as pessoas, tu próprio tu respondeste esta pergunta sem a fazermos, tu quando fazias recruta, quase nunca perguntavas pela certificação ou pela... Não, nunca perguntei. Tu vias o portfólio, o que é que a pessoa... Porque tenho uma maior percepção da forma de pensar da pessoa, porque com uma nota eu não sei avaliar o pensamento, portanto, a metodologia projetual da pessoa, enquanto se vimos depois um produto final, que muitas vezes não é final, não é, porque muitos portfólios dos estudantes são renders, mas ajuda já qualquer coisa a ter essa percepção. Ok, como é que vocês definiriam, em jeito de remate final, para concluirmos o tema principal, qual é o estado para vocês da formação do design em Portugal e como isso se reflete no próprio design, ou no estado de design? Eu acho que em termos globais há bastante gente a fazer bom design em Portugal. Em termos da indústria, se calhar a indústria ainda não está preparada, ou ainda não é assim tão receptiva para esta coisa do que é o design. Em termos da formação, não me parece mal quando olho para trabalhos portugueses quando comparados com trabalhos de outras pessoas, não noto que haja ali uma disparidade assim tão grande. Mas é como tudo na vida, há os bons e há os maus, e isso há em qualquer sítio. Exatamente. Claro. Mas penso que a formação é correta. Concluindo o tema principal e passando ao tema internacional, hoje gostávamos de debater qual é a entidade e qual a credibilidade dos rankings das universidades, que são feitas com as universidades, tanto em Portugal como internacional. Se nos devemos fiar, se não devemos, a que conclusões é que chegamos com os rankings que nos são fornecidos? É uma pergunta complicada.
há de haver algum fundo de verdade no meio daquilo tudo, não é? Acredito que sejam coisas fiáveis. Agora o critério. A importância e o critério não sei qual é. Há de ter uma série de... Empregabilidade? Eu sei pelo menos um que tem a ver com os trabalhos científicos que as universidades produzem. Os artigos científicos que as universidades produzem. Isso tem impacto. A taxa de empregabilidade também é Também deve ser. As instalações também devem Sim, há contar. uma série de critérios que, vendo assim de longe, diria que colocam logo os portugueses em desvantagem. Investigação ou investimento em investigação em Portugal não há de ser assim tão avultado quanto isso. Instalações não serão mal, mas há de haver melhores. E a empregabilidade? Sim, não temos aqueles hipercampos. Ajuda. Não temos aqueles hipercampos que às vezes costumamos ver noutros países. Existem alguns casos, mas não são propriamente a regra. Sim, Temos a universidade já com alguma idade, ou seja, que também como são muito antigas, já não têm propriamente aquela estrutura, a nível de infraestrutura, melhor dizendo, não estão ainda... se calhar ao nível de universidades mais acho novas. Que a própria universidade tem que criar atrativos para chamar investimentos privados para que tal possa acontecer, não é? Eu acho que essencialmente na parte do design, que quer dizer que eu entendo como um motor da economia, deveria só ser sustentável, trazer atrativos de empresas privadas e com isso criar uma estrutura dentro do meio académico. Mas lá está, isto de dizer que a Universidade de Aveiro, o IAD ou as Caldas da Rainha são a 78ª ou a 200ª, que impacto é que isto tem algum impacto? É medível? Isto traz benefícios para os alunos? Isto traz eu acho que em termos de investimentos? perspectivas de trabalho, sim. Se calhar aqui em Portugal és capaz de não notar tanto. Tu venderias, quer dizer, a um empregador teu que a tua universidade é X colocada no... Mas eles... Desculpe. O próprio empregador deverá ter algum conhecimento sobre os cursos. Claro. Não é? Quer dizer, obviamente, eu estou à procura de um designer, tem que saber quais são as universidades e mais ou menos onde é que elas estão colocadas. Não é? Eu confesso que quando faço escolhas também é o portfólio essencial. Claro. Mas a universidade também faz... A universidade, não o ranking dela. Não o ranking dela, mas a universidade em si, sim, mas eu tenho... Mas isso tem a ver... Tem o seu peso. Se estiveres a concorrer tu e uma pessoa exatamente igual a ti e a universidade mudar, talvez... E o portfólio... Se o portfólio... Podem ser iguais, idênticos. exato. Tens o mesmo nível de portfólio, tens o mesmo nível de técnica, mas a universidade muda. Acho que se calhar é capaz de... tens mais possibilidades. Ou seja, os rankings não têm valor a nível de empregabilidade. Ou seja, os rankings em si não têm valor a nível de empregabilidade. Podem ter, não é logo, mas pode ser um fator. Mas é uma percepção, é um valor de percepção. Exato. É uma influência em segundo grau, quase subconscientemente, não é? Se tu apareces bem classificado num ranking, sobes na consideração a nível nacional, a nível de Portugal. E imagina que o curso das Caldas da Rainha está muito bem classificado num ranking. Então nós vamos entender que lá o curso é bom. É óbvio. O Alexandre diz que um dos critérios dele é a universidade. Se estiver bem classificado a universidade... Só é confirmar a teoria, é isso. Exatamente. Eu acho que em questão do ranking, se for realmente um ranking muito bom, tem influência. Se for a melhor universidade do mundo e fores um dos melhores alunos, é lógico que terá influência na tua empregabilidade. Sim. Quando estão naquele patamar do 60, 70, parece-me um bocado indiferente. Pois acho que no mercado nacional tem muito a ver com a percepção que as pessoas ou o empregador têm da própria faculdade. E não tanto no... Não tanto pelo ranking, é verdade. Pois, exato. A nível nacional seria algo assim, certo? Os rankings acabam um bocado quase por preencher o ego das próprias universidades que sentem na... Mas é preciso também, isso em termos, claro que para os cursos estarem abertos é preciso ter alunos, não é? E é preciso, esses rankings também ajudam a chamar, alunos a ter uma porcentagem de alunos que vão vir pelo ranking, claro que sim. E se calhar a porcentagem de alunos que vão pelo ranking é maior do que os empregadores que vão olhar para esse ranking. Sim, no fundo a universidade é também um negócio. Exato, convém não esquecer
ser querer, convém que seja promovido. E se realmente a classificação é boa, é natural que aquilo vá aparecendo, nem que seja como maneira de influenciar futuros candidatos. Em termos de trabalho, não me parece que seja assim tão linear a relação que as duas coisas estabelecem. Geralmente, numa entrevista, juntamente com o portfólio, nós acabamos por definir qual é a melhor pessoa. Qual é o perfil da pessoa, sim. Mas isso eu acho que aqui acontece também em Portugal, que é se pensares alguém que tirou um curso X na Universidade de Coimbra e alguém que tirou exatamente o mesmo curso na Universidade da Beira Interior, a pessoa de Coimbra se calhar vai ser repescada mais depressa. Acho que isso aí tem tudo a ver com o ambiente e com o que é. E pronto, quem estão a ouvir são pessoas também que se calhar vão escolher um curso, entretanto, e faz diferença. Eu também tomo decisões com a sua universidade. Claro. E de resto, até uma das nossas melhores universidades é precisamente uma das nossas melhores classificadas, que é a FEUP, que tem continuamente uma presença forte nos rankings e faz jus à letra que realmente... E a FAUP também era uma universidade muito bem classificada, a Faculdade de Arquitetura. E se calhar, até pegando no que o Paulo falou, a questão, a FEUP é precisamente uma das que tem maior investimento, salvo erro, a nível de privado. A nível de privado, exatamente. Sim. E, por exemplo, o INES, creio que é autossustentado por investimento privado. Bom, isso eu acho que responde logo à pergunta. Bem, terminando o tema internacional e agora passando ao tema off-topic, acho algo mais descontraído, mais... hoje trazemos a problemática dos selfie stick e opiniões que têm gerado, não é controvérsia, não é muita, porque o tema também não é assim... Problemática não. Então, os nossos convidados podem ser fãs e estás aqui pô-los já em xeque. Não. Eu não estou a dizer, aliás, eu estou a dizer é que a polémica não é muito. Há gente que usa, há gente que não usa. Agora, se é certo ou errado, vamos agora de cada um dar a nossa opinião. Não tanto pela polémica, mas pelo boom dos selfie stick, exatamente. Tanto é que os indianos, que geralmente vendiam rosas, está-se a perder a cultura da rosa. Eles agora vendem os selfie sticks. Isto é preocupante. Mas é impressionante, na Santa Catarina agora não vendem relógios e não vendem óculos, estão a vender selfie sticks e se calhar com melhores resultados. Igualmente. Eu já dei uso a um selfie stick e eu achei que... Para tirar fotografias ou para bater em alguém? Não. Eu descobri uma funcionalidade para aquilo que é para ver se a senhora da limpeza limpa bem por cima do nome. Eu depois mostro-vos a foto que eu chego ali e pronto, eu ando com o meu selfie stick por cima do móvel a ver se o móvel está limpo. A filmar. E por entre o frigorífico e a parede também. Isto é toda uma nova utilização que eu não fazia ideia que existia. Não, ajuda bastante. Isto é uma problemática. Isto é uma está patenteado esse uso. Só que eu quando estava a usar aquilo para fazer isso, eu não sou paranoico, ok? Eu estava só a brincar. não ando atrás a ver se as coisas estão completamente... Quando eu estava a brincar e a fazer isso, lembrou-me aqueles filmes entre a fronteira do México e dos Estados Unidos, quando estão ali as pessoas a ver por baixo dos carros, a ver se há ali contrabando e coisas do género. Aquilo deve ter uma utilidade. Eu acho que aquilo foi o primeiro... foi daí que surgiu a ideia do selfie stick. Muito bem pensado, isto. Eu por acaso tive uma conversa com um amigo em que as selfie sticks tinham a problemática de estragar aqui uma componente social, que é o facto de passar a ser tirares uma fotografia a ti e às tuas pessoas passar a ser um ato egoísta e quebras aquela velha questão de despedir alguém para te tirar. Ou seja, estás a conhecer uma pessoa e estás a gerar... Conheces uma pessoa e metes em conversa e essa pessoa vai-te tirar a fotografia e que isso se perde com as selfies. Olha, e eu tenho um caso real sobre isso, porque houve precisamente uma vez que estive de férias com os meus pais e na altura queríamos tirar uma fotografia lá no hotel onde estávamos hospedados e pedimos à pessoa mais próxima, era portuguesa. A partir daí tivemos a conversar durante os dias que nos encontramos e chegamos a ir jantar fora nessas férias, todos em conjunto. Exato. Se tivéssemos dado um selfie stick, isso não tinha acontecido. Até é um pau dois bicos. Tens aqui... Mas se a pessoa fosse uma pessoa irritante e tu não gostasses do resto do dia, eu queria ter tido um selfie stick. Querias ter tido um selfie stick. Não, acho que é o mais válido do selfie stick é o fato de não é só a ti próprio, mas em grupo. Sim. Se tirares fotos ao grupo e não deixar ninguém de fora. E tem um efeito visual engraçado, confesso que sim, aquilo tem um alcance muito maior. Eu pessoalmente nunca usei, não
não considero nem fã nem contra, não, Exatamente. nunca usei, portanto não consigo objetificar se gosto ou não dos selfie sticks, mas que a moda veio para ficar e eu não estava à espera que tivesse tanto impacto, nunca esperei. Mas será que veio para ficar? Isto faz-me lembrar há uns anos também as Bubuzela. Isto nós temos várias. Mas pronto, também o selfie stick está associado Ao Instagram, muito ao bem. Instagram, às Todas redes as redes sociais, sociais, não é? exatamente. Enquanto que eu falei da Bubuzela, a Bubuzela é um componente mesmo de moda que foi feito para o Mundial. Para um efeito, exatamente. E as selfie stick não, são algo como as selfies, não é? Que vieram e continuam e vão continuar. Agora, o problema está. Eu agora deixo atravessar toda a gente, porque para mim toda a gente parece que tem bengala e afinal não, são selfie stick. São alpinistas, não é? Parecem alpinistas. Exato. Já viste que alguém vai na rua e bate um selfie stick contra o outro, como o pessoal bate guarda-chuvas? E começam. Agora toda a gente sabe esgrimar. De repente começam a lutas de selfie stick. Então como a gay tem um selfie stick? Não, foi oferecido. Sempre estava. Foi emprestado. O Paulo Neves usa selfie stick? Não, nunca usei nenhum. Não tenho nada contra, não é? Mas acho que vai ser divertido daqui a 20, 30 anos olharmos para trás e vermos pessoas. E usávamos aquilo. Isso para mim vai ser se durar até lá. Não, porque entretanto os nossos telemóveis Os vão ser telemóveis uns drones, não é? Que conseguem Exato. voar e tirar as fotos onde O quisermos. amplitude da lente será maior e o E já efeito será o mesmo. Mas vai ser interessante. Olharmos para trás e vermos a nossa tecnologia como já fazemos, não é? Exato. E compararmos com a que temos atualmente. Vamos dar por terminado. Fiquem a agradecer ao Brainer85 por nos fornecer o espaço. Podem acompanhar as nossas atualizações em www.orfeocc.com e em facebook.com/orfeocc. E onde é que nós podemos procurar os estudiogood.com. estudiogood.com? Muito bem. Depois lá Depois tem tem o Facebook, façam um like, nos agradeço. Partilhem, porque é um bom exemplo de design português. Não é por serem nossos convidados, é mesmo, é verdade. Pronto, obrigado por terem aparecido, por gravarem connosco. Obrigado a nós. E pronto, fiquem atentos e continuem a acompanhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.